Bem-vindos ao nosso podcast Cozinha da Mensagem, um podcast onde a gente faz interpretação bíblica com os pastores da Vila. Estamos no meio de uma série, talvez até já no processo final da nossa série, parece, mas não é, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. E a gente aqui discute o texto bíblico, discute uma parábola de forma exaustiva, ou pelo menos para nós, né? Depois de uma hora parece que foi exaustivo. E depois a gente prepara todo esse prato da Cozinha da Mensagem e serve no domingo. Se você está ouvindo esse podcast ou vendo esse podcast agora, a gente já pregou no último domingo essa mesma mensagem, esse mesmo texto, tá bom? Vamos apresentar a mesa que está comigo aqui, Marcos Botelho, pastor da Vila. Tudo bem, Vitor Fontana? Tudo bom. Você já teve alguém inconveniente que você precisava fazer um favor e te cobrava exaustivamente? Eu tenho direto, porque eu que atraso as coisas, né? Uhum. Então eu sempre tenho isso, essa pessoa. Que quer dizer, coitado, nem é inconveniente. Inconveniente sou eu que não entreguei. Eu já fui esse inconveniente com você, às vezes. Já. E no teu direito e na tua razão. Tudo bem, Sival? Tudo bem. Você já se pegou inconveniente cobrando alguém que não fazia o que devia fazer? Já. É? Mas é um jogo de xadrez, né, digamos, aí, quando você me coloca nesse campo, porque é você. Porque tem função nesse. Eu não me sinto à vontade para falar. Que você exerce, né? Lugar que você tá, que sobra isso, né? Você tem que ser o chato. Que tá, né, chamando a turma para fazer, para preparar, para entregar, então. Zé, tudo bem, Zé? Tranquilo. Você já usou o recurso do constrangimento para conseguir uma coisa que é seu de direito? Você fala, cara, eu vou ter que fazer isso, meio que cobrar na frente da mãe. O menino, você tá me devendo, ó. Ô, tia, sabia que ele tá me devendo? A gente já tô falando porque eu já fiz. Eu acho que sim, eu tô pensando. Eu tenho aqui. certeza, Zé. Cara, às vezes Já na fiz frente com da você, esposa, né? sabe? Na frente da mãe, que a mãe vai falar, eu não eduquei você pra fazer isso. Eu que na faço- frente da esposa é pior do que na frente da mãe. Da esposa também, Eu às faço vezes. isso com os adolescentes aqui da igreja. Você falou, mãe, ele falou que ia vir aqui porque ele quer, não sei o que. Vai perder os caras, hein? Paulo, você já ficou de fazer uma música pra uma pregação de uma série? Cara, ele preparou isso desde o começo. Ele queria chegar aí, Ele começou em mim, ele começou desse lado. de propósito. Não foi aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Isso aí já aconteceu, sim, mas eu tenho contado com a bondade, com a misericórdia. de alguns irmãos. De quem sabe o meu Cid, né? Convive comigo no dia a dia, então eu tenho contado com... Você sabe que enquanto a gente faz as perguntas aqui, apresentando o pessoal da mesa, a gente vai dando dicas, né? Eu acho que quem está nos ouvindo já entendeu que a gente vai falar de uma parábola, não é tão conhecida, né? Mas e é uma parábola, de certa forma, nível, se for de 0 a 3 bem difícil, essa é nível 2. Dá 2,5. Eu acho que tem uns elementos ali É meio... bem difícil, é a Eu parábola... acho que ela parece mais fácil do que ela é, então. Parece, mas não é. Ela parece mais fácil que não é. Geralmente, já parábolas já é mais difícil do que qualquer... não, é facinho, é uma historinha. Não, é um enigma. Às vezes é algo assim, que tem camadas. Mas essa daí também, a camada é um pouco mais difícil, até pela comparação, que é... Qual que é o título que tá aí, né, de vocês? Pega umas duas versões aí pra vocês Aqui verem. na NVT é a parábola da viúva persistente. É a mesma da NVI e igual. nas Almeidas geralmente aparece como a parábola do juiz iníquo ou do juiz injusto. Eu acho errado esse título focar no juiz, porque o personagem principal é a mulher. Mas os jogos do Corinthians devia ser o Corinthians também. Nossa. Ele quer falar que Bem-vindos à Cozinha da Mensagem. É um paralelismo. é um paralelismo livre. que é um paralelismo tão longe. Que tem a cabeça do 500 quilômetros de distância. a cabeça do O jogo Ele do tá querendo Corinthians... dizer que o juiz é ladrão e é iníquo. Caiu Então por que você agora. não usa o Flamengo, que tá aqui, o rapaz do Flamengo? Não, porque ele sabe que não é o caso. Não, porque... Não, deixa pra lá, vai. Já tem um livro inteiro em homenagem aos caras. Qual que é? Juízes. Juízes, Pensei que era urubuzos.
Nossa, que horrível. Vamos lá. Vamos à parábola, ela tá onde? Em Lucas. Capítulo 18. Lucas, o que mais escreve sobre parábolas. E a gente vai ler essa parábola para tentar entender um pouco mais a mensagem de Jesus aqui. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 1 a qual? Até o versículo 8. Ok. Vamos lá? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Eu mudo de ideia de falar que talvez a história é do juiz mesmo, porque com quem a gente tem que aprender é com o juiz. Cara, vários detalhes difíceis nessa parábola, né? Vamos lá. Primeiro eu quero entender contexto menor ali. Tem alguma coisa que pode trazer alguma dica? Isso está no capítulo 18, capítulo... 18 em diante tem várias, cara. Tem várias dicas? Quais são as dicas que a gente pode ver aqui de contexto literário? Cara, assim, ó. Viúva, aí depois cobrador de impostos, aí depois crianças, aí tem cobrador de imposto de novo. É só gente que atrapalha. E aí alguém pode ficar chocado quando eu digo que criança e viúva é gente que atrapalha, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho no contexto histórico e em especial no tema que está sendo tratado, que é a chegada do reino. E a expectativa é que essa chegada do reino seja uma chegada militarizada contra Roma. E quando você conta contingente populacional numa guerra? Expectativa de guerra, quanto mais viúva e quanto mais criança, mais gente para proteger. Mais gente para sustentar. Mais gente para sustentar e é gente que vai atrapalhar. Né? E o cobrador de impostos é aquela questão financeira que enquanto você dá o dízimo, você está financiando a revolução, entre aspas. E enquanto você dá o imposto, você está financiando o lado adversário. Então, o cobrador de impostos, que é o cara que está vindo tirar o teu dinheiro para dar para o outro lado. Então, na expectativa da chegada do reino, que é esse reino que, no capítulo 17, Jesus está dizendo que, olha, vai vir, não tem muito como se preparar. Essa vinda do reino, ele está fazendo um paralelo com Sodoma e Gomorra, paralelo com Noé, dizendo da urgência de estar pronto para esse reino que está chegando. Ele está praticamente dizendo, tá agora, tá aqui. Esteja pronto agora porque não vai dar tempo para se preparar muito. E nessa preparação, o reino é dessa turma que vocês não gostam muito de proteger, não. E que atrapalha vocês justamente nessa preparação. Você acha também que, talvez vocês aqui, que esse juiz iníquo, ele tem um paralelo aí de pessoas que não estão fazendo a função em Israel e que estão atrasando a chegada do reino também ali? Ou algum paralelo com... Porque a gente vai ver assim, por exemplo, quando você vai ler os profetas, você vai ver que os juízes, quando eles os reis começam a deturpar, os sacerdotes também, mas os juízes também são muito... Amós vai falar de juízes, a gente vai ter o livro de juízes, é tudo gente ruim, gente que não é exemplo para ninguém. É até difícil ler juízes, porque Deus levanta umas tranqueiras, mas é apenas o reflexo do povo que é uma tranqueira, né? Raramente tem um juiz assim que você não vê erros graves. Então, tem alguma já... Está dizendo, olha aí, ó, esse é o Israel que nós estamos vendo, que tá, além de ser essa perspectiva que o Fontana trouxe de pessoas que realmente são desprezadas numa revolução armada, mas também
um Israel que mereceu, até ainda merece um exílio. Não sei. Como é que vocês veem isso aqui? O que a gente está vendo aqui, além desse contexto que o Fontana mostrou para nós, a gente tem no capítulo 18, nessas parábolas, tem uma sequência de gente que não tem um bom exemplo. Que é esperado delas um comportamento, mas que não tem. O juiz é uma delas, o publicano é outra, né? O fariseu publicano não. O publicano não é esse mau exemplo, é o fariseu. Do fariseu é esperado um bom exemplo, mas ele não dá. Do juiz é esperado um bom exemplo, ele não dá. Das pessoas que se relacionam com as crianças, aparentemente estão fazendo do jeito errado também. O homem rico, que é aparentemente o bom exemplo, não é também. Tudo parece, mas não é. É bem da nossa exatamente. série. Então está fazendo uma lógica inversa para ensinar, para ajustar a perspectiva, porque o reino é de uma outra forma. Não é a expectativa. Porque o reino que vocês estão esperando, os personagens principais não estão cumprindo o seu papel. E continua, né? Até o final do 18 ainda tem uma cura, né? De um mendigo cego. Então a gente vê essa lógica desses desprezados que a gente está falando, mas é em contraste com aquele de quem... quanto sucesso tem um juiz? Né? Quanto sucesso tem o fariseu? Pensando em religiosamente, politicamente, né, de um lado, o homem rico, ele nem representa nenhum desses dois, né? Fala. Não, cara, tem uma coisa que me chama muita atenção nessa série, né, de parábolas, né? A gente tem visto muita coisa sobre as parábolas, né? A maneira como elas como Jesus apresenta, né, as situações, os personagens. E as parábolas de Jesus, elas não romantizam nada. Muito pelo contrário, elas trazem coisas muito complexas, inclusive a respeito de nós mesmos. Eu acho muito curioso o fato de, né, um juiz, né, que faria parte desse povo, né, escolhido, Israel, mas que é um cara mau. O povo que Deus escolheu não é um povo de pessoas melhores, não é um povo de pessoas corretas necessariamente, né? É gente que está sendo tratada, mas que apresenta as suas falhas, as suas maldades. Eu estava pensando e por aí vai. Nisso aí, que assim, né? Quando fala de Deus como pai, vou dar outro exemplo aqui, que Jesus também usa esse exemplo. Jesus, ao invés de falar, não, pensa no pai, o pai é sempre bom, o pai não... Não, ele fala assim, ó, mesmo os seus pais, né? Que pai que mesmo sendo falho vai dar uma pedra pro filho quando ele pede pão? A gente sabe que um pai, mesmo os piores pais, quando vê um filho ali necessidade, numa situação assim, vai ser melhor do que uma situação assim, né? Não vai fazer o mal. Então, e aqui é a mesma coisa, pensa em Deus como juiz. Daí você fala, nossa, mas... O cara não vai fazer um básico. O juiz... Daí fome. Quando você pensa nos exemplos aqui, nossa, mas eu não tenho um exemplo de juiz bom, porque a minha situação aqui, ela é corrupta, o mundo hoje é muito ruim. Daí Jesus fala, ó, mesmo cara que... Quando ele olha para si, ele pensa consigo mesmo, né? Ele reforça isso. Eu não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mesmo esse cara, quando ele é importunado... ele vai ceder a essa importunação e vai fazer alguma coisa. Quanto mais um juiz que é verdadeiramente bom, que é perfeito como Deus é. E aí tem alguém, de repente, achando que a chegada do Messias está atrasada. No fundo, o que Jesus está dizendo é: a tua imagem de Deus é pior do que a imagem de um juiz iníquo que não atende uma viúva. Agora, uma coisa interessante para a gente pensar um pouco sobre a figura de juiz. A gente vem de uma cultura pós-separação religião-estado. Então, nossos juízes, eles não podem ficar lendo a Bíblia e falando, a Bíblia diz o seguinte, que a gente deve fazer tal coisa. A Bíblia do juiz é a Constituição. Do nosso juiz. Do nosso juiz. Aí ele tem que ser laico. Ele tem que, muito pelo contrário, fé nem pode entrar ali. E quanto mais laico, parece que ele é mais imparcial. Dependente de quem ele está julgando com a religião. É um outro caso aqui. E me corrija se eu estiver errado, mas me parece que os juízes daquela época, eles, muito pelo contrário, eles são escolhidos também pela sua fé, pela sua religiosidade e por religiosos. São juízes que são escolhidos, não são poucas vezes, eu não sei nem se esse é separado, mas várias vezes o Sinédrio, que é o grupo
de liderança de Israel, religiosa, julga. Então você tem a condenação de várias pessoas, você tem Estevão e outros que estão sendo julgados ali por grupos religiosos e estão sendo julgados por pessoas que são juízes. Então, esse juiz aqui provavelmente não é do Sinédrio, porque ainda é juiz é a Suprema Corte, talvez o Sinédrio aqui dos juízes. Se tivesse em Jerusalém. Né? Isso. Então, quando você tem em outros lugares, você tem, em vez de templos, sinagogas. E em vez de pessoas do Sinédrio, você tem certos juízes populares que são eleitos, eu não sei como. Você sabe mais ou menos sobre... Na verdade, assim, como Roma se tornou um império muito grande, nesse período já era uma coisa enorme, né? Uma das coisas que Roma fazia, que aprenderam com os persas, inclusive, é garantir uma certa autonomia do próprio povo se governar até um determinado limite, né? Então, para Roma não ter essa dor de cabeça de ter burocratas do império inteiro, então algumas coisas vocês se resolvem aí localmente entre vocês, né? Então, isso vai variar um pouco de acordo com a região do que convencionou se chamar depois de Palestina, né? Então, a região de Judéia, Samaria e Galileia não vai ter sempre o mesmo modelo de, digamos assim, eleição de oficiais ou nomeação de oficiais. Vai ter região, às vezes, que os caras vão escolher alguém ali, internamente. Vai ter região que Herodes pega e manda e fala, olha, nesse lugar é esse aqui. Então, não tem uma regra fixa para isso. Depende do período e depende um pouco de região. Também tem a história de Moisés. É um pequenas causas Moisés ali, que queria né? Um governar juiz de pequenas causas. O dia Moisés queria governar todo mundo, vem o sogro dele, Jétro, e fala, mas você tá doido. E fala para ele eleger homens que vão cuidar, e esses são pré-figura de juízes. São homens que vão julgar casos. E você vai ver, às vezes, o rei exercendo o juízo, a justiça, que é o famoso caso de Salomão com a sua sabedoria, julgando de quem era o filho ali, das duas que estavam ali. Então, assim, você vai ver essas figuras de julgamento em toda figura de destaque, desde um profeta, desde um sacerdote. O profeta talvez menos, porque o profeta está julgando a nação ou o rei. Mas você tem um sacerdote, você tem claramente... O sacerdote você vai ver, por exemplo, em Números, como julgar uma suspeita de adultério. E aí você vai ver o rei julgando, você vai ver esses homens líderes. Então, o que eu quero dizer aqui é, a figura de juiz, ela é extremamente ligada ao Deus de Israel. A figura do Deus juiz, o verdadeiro juiz, é como se ele emprestasse o caráter dele a esse povo e alguns vão conseguir poder ter a honra de fazer isso, julgar. O ponto onde Paulo fala, né, numa demanda, será que não há homens idôneos entre vocês para resolver essa demanda? Falando ainda, nesse caso, já falando dentro da igreja. Como presbíteros, como esses juízes. Essa pessoa que vai resolver esses casos de relacionamento aí, as situações aí que estão, os impasses que estão no meio da comunidade. Quando Jesus está falando sobre julgar, sobre se alguém ofendeu contra você, ele leva 2 testemunhas, depois leva a comunidade, ou seja, ao conselho, aos líderes, que é também uns como se fosse graus de julgamento. Vamos trazer aqui para validar. Então, o tempo todo a gente tem essa figura de juiz. A gente gosta de talvez... porque assim, também outra figura de juiz que às vezes está mais na nossa cabeça do brasileiro é o juiz concursado, o cara que é pouco trabalho às vezes, ou que tem muito, está esgotado e você vai entrar na fila. Que domina o tema, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso. Então, a figura, se eu não me engano, de um juiz da época de Jesus é positiva. Ela é positiva? Assim, se a gente falar um juiz, ela é positiva? Ou ela não... De maneira geral, sim, mas pode não ser. Eu acho que é mais saudável a gente tratar como uma figura respeitada, não necessariamente positiva. Alguém pode ser respeitado simplesmente porque é temido. Se você está num caso... Você não briga com o juiz à toa. Se você está no caso de uma cidade que o juiz é um cara que foi colocado ali por Herodes... Você vai respeitar o cara porque ele é autoridade, mas não necessariamente você vai gostar daquele sujeito. E aí, a gente vai ver Lucas já falando um pouquinho, a gente fala no final, né? Por que Jesus... E é muito legal, às vezes a gente não tem isso, até ajuda. Por que Jesus conta essa parábola?
Versículo 1, né? sobre oração, né? Sobre a vinda do reino. Por que devemos orar? A gente pode daqui a pouco falar sobre isso. E aí ele foi assim, uma certa cidade. Então ele, ao não falar o nome da cidade, me parece que ele está tirando dessas grandes metrópoles. Ele está colocando exatamente isso que o Fontana está trazendo. Mas assim, numa metrópole, numa Jerusalém, que tem 25 mil habitantes e numa festa está muito grande, se um juiz está, você tem pares, porque é muita demanda. Sim, uma certa cidade... Aqui está a ideia de autoridade máxima dentro da cidade. É isso, é esse cara que eu tô querendo trazer, que dá a entender que esse cara é temido. Você não vai encher o saco dele, que pode piorar a sua situação. Talvez. Não, isso eu acho que é seguro dizer. Quando Jesus começa a contar uma parábola que a viúva está, entre aspas, importunando o juiz, que o juiz tem essa visão dela, talvez gere talvez não, com certeza gera um determinado clima de tensão em quem tá ouvindo, do tipo, pô, cara, já não tem o marido para cuidar dela, por que ela tá indo lá? Entendeu? É isso. Então, assim, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus. Aí aquele já conta, olha, esse juiz, ele pode fazer qualquer coisa de mal. Ele não temia Deus. Ele é capaz de qualquer coisa. Porque não temia Deus é um código maior do que, assim, não é um ateu. Ele não tá... A parábola não está contando a religião do... Não, está fazendo uma afirmação moral. Uma afirmação moral, isso. Ele não está falando assim, ó, por incrível que pareça, esse aqui, ele é ateu. Assim, ou ele não... Sabe assim? Se fosse hoje, falasse assim, não temia Deus nem se importava com as pessoas... Na teoria, na maneira como a gente separa... Não, na maneira como a gente separa a profissão da pessoa, do cara... Que bom! Ela fala, o juiz não tem que se importar mesmo, ele tem que se importar com a lei. Com a lei. Não com as pessoas, ele tem que saber interpretar a lei. Mas não... aqui é um juiz de valor. Aqui é uma questão que... O caráter dele, né? Mas esse cara não tem os valores morais de Deus. Necessários para um bom juiz. No Antigo Testamento... No Antigo Testamento, quando a gente encontra a ausência da crença num Deus, isso está sempre diretamente relacionado ao comportamento moral de uma pessoa. Qual que é a ideia? Se a pessoa ela não crê num juízo final, se a pessoa não crê que existe uma autoridade maior, ela vai se comportar como se não houvesse um juízo final e como se não houvesse uma autoridade maior. Então, ela vai definir o que é bem e mal. Quando o texto bíblico diz, por exemplo, diz o tolo em seu coração, não há Deus, esse tolo aí não é um tolo, não é o ateu dos dias atuais que tem uma convicção intelectual de que Deus não pode existir por algum motivo, sei lá eu por que o cara virou ateu. Mas ele ainda vive uma moralidade, assim, eu sei lá. A questão ali é o seguinte, esse cara vive de uma maneira como se Deus não existisse. Por isso ele é um tolo. E mesmo que ele vá ao templo, mesmo que ele tenha os rituais, não tem, assim... Vou dizer uma coisa aqui, o Fontana pode... Não existe ateísmo na Bíblia. É isso. Nos moldes modernos não tem. Não tem. Todo mundo acreditava nos deuses. Todo mundo é religioso. Só que você pode acreditar e viver do jeito que você quiser. É isso que está dizendo aqui. Que não temia Deus é um julgamento moral. Ele não tem os atributos que um juiz decente teria. E aí ele vai falar o seguinte. Aí Jesus vai introduzir a segunda personagem. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Eis a pergunta. Quem é o adversário dessa viúva? Que essa é boa. Assim, dá a impressão que esse juiz deveria fazer a parte... Ele não está fazendo a parte dele. Ele deveria exercer, tipo... Vamos pensar que é uma separação e aqui é uma mulher que tem 3 filhos, o cara largou e essa mulher tivesse assim, fala para ele pagar a pensão. Aqui é uma coisa mais grave. O meu adversário é o meu ex que não tá pagando a pensão, faça-me justiça. Só que nesse caso ela perdeu o marido. Quem é o adversário dela e o que está sendo pedido aqui de direito? Muito provavelmente tem alguém abusando dela. Caramba, estamos indo para um lugar que eu não Isso é novo, né? Ela está pedindo proteção, talvez. É isso aí. A ideia da viúva aparecer aqui, de novo, aquela coisa do hiperlink. Estou usando a tua hermenêutica aqui, tá?
Tá bom. Ele não se das melhores. Ele botou na sua conta, entendeu? Ele não se responsabiliza. Não, cara, Eu nem sei o que ele vai falar, mas já sei que deve ser. Não, bom. é porque assim. Ele tá usando o hiperlink do Antigo Testamento, É tá- porque assim, cara, tá ficando gráfico isso daqui e... enfim, qual que é a ideia, né? Você pega... vamos lá, é um juiz. E ele tem a Torá na mão, né? Em tese, veja só, um juiz que está atrasando a chegada do Messias é um juiz que não está cumprindo a Torá. Tá? Sim. E ele tem a Torá na mão. A Torá, ela é protetiva de do que a gente chamaria hoje 3 minorias, na época não chamaria assim, mas a Torá é extremamente protetiva de 3 elementos vulneráveis dentro da sociedade judaica: o estrangeiro, o órfão e a viúva. E aí o que acontece? O que é essa vulnerabilidade do estrangeiro, do órfão e da viúva? Do estrangeiro é perder a esposa, perder os bens, perder terra. Virar escravo. Virar escravo. Do órfão é perder a herança, principalmente. Ser abusado também. Ser abusado das mais variadas formas. E a viúva que perdeu o marido que a pudesse proteger, de novo, é alguém que de repente pegou a herança dela ou daí Pegou as pra terras pior. dela, né? É um cenário perigoso, né, cara, pra viúva. E aí a gente tem uma cabeça moderna que a gente acha, não, as viúvas aqui tem viúva. Tão bem. Pior que pode E é fazer por isso- é passar uma necessidade e pedir um dinheiro, porque não Isso, tá mais. Não conseguiu acumular o dinheiro. Mas não é A questão é mais séria. muito Por isso mais que séria. Levítico vai tratar a opressão, e a palavra é essa, né? A opressão contra estrangeiro, contra órfão e contra viúva, como coisas das quais Deus é vingador. E aí você tem aqui... É porque o estrangeiro não tem o parente para proteger. Porque assim, se você é fraco, mas você tá dentro da sua família, você tem o seu irmão vingador, você tem o seu primo vingador, você tem o seu clã vingador. O estrangeiro, ele tá desprotegido. A viúva pode até ter algum... Assim, o irmão do marido ainda como vingador, e até quando é assim, se tem um irmão, geralmente na lei judaica, o irmão assume a proteção. Não necessariamente, quando a gente fala que vai casar com a viúva, às vezes tem que gerar um descendente, né, para continuar. Mas a maioria das vezes é só você prometer que ela vai estar debaixo da sua asa ali na tua casa para proteção. Então é essa proteção que algumas que casou sem... No caso, eu lembro de Tamar. Tamar, ela estava sofrendo um abuso. Eu também lembrei de né? Tamar, cara. Nessa hora, não tinha ninguém para... Porque ela era estrangeira, naquela relação do clã de Judá, ela era estrangeira. E não tinha ninguém por ela. E aí tem essa injustiça. E o juiz era o cara que abusou dela. Era quem abusou dela, era Judá, exatamente. Porque ele era o homem que podia resolver. Ele fala lá, olha, ela fala... Ele meio que é meio parecido com Davi. Ele quer condenar, exatamente. Ele quer condenar e ela fala, tá, que é você. Quem é a pessoa que fez isso para eu fazer justiça? Gênesis o quê mesmo? 39. Isso 39. Então, quem é a pessoa que fez isso porque eu quero fazer justiça? Aliás, Aqui estão os objetos. Aqui estão os objetos. Alter tem um texto sobre isso que coloca esse texto como central na interpretação ali. É muito bacana isso. A gente pensa que é um capítulo à parte, quase como... Parece que era uma coisa colocada meio que do nada. Tem um contraste de José e Judá, né? Muito bem interessante bem isso. Poderoso ali. Mas não é só isso. Tem várias... As próprias... as irmãs dos filhos de Israel é estuprada. Sim, Lia não e eles se vigam e Diná. daí é o contrário. Eles Diná. se vigam com um tipo de... Eles meio que Uma usam a cilada, religião né? para deixar Uma cilada, eles... Numa aliança, eles matam os caras e por isso eles são castigados na hora da bênção. Bom, aqui que você está trazendo o adversário é alguém que tá abusando dela. Ou com o pouco que ela recebeu, dela, daí pra baixo. ou estupro, ou assim, coisas... Nossa, gente, Não pior. necessariamente alguém, mas ela tá nessa condição, né? Mas na sociedade. Mas a gente começa e cultural. a ficar com muito mais raiva do juiz. É isso. E muito pior como Jesus vai aplicar isso com... Fica assim, comparação, caraca, né? mano, é difícil entender essas parábolas. Mas eu acho que é justamente a proposta, né? Porque se a pessoa tem uma visão ruim de um juiz, vamos supor aqui que a ideia de ter... Deus é como um juiz. E você fala, mas esse juiz é meio que inconsciente às vezes. É que nem pai. Eu dei esse exemplo de pai porque eu já lidei muitas vezes com pessoas que falam, nossa, eu não consigo ver Deus como pai.
porque meu pai não foi boa aquela coisa, né? Então tem pessoas que estão ali vendo, não, mas juiz são... Então, Jesus está falando, ó, pensa nesse cara, no pior cara. Imprestável. Nem Um juiz uma que mulher não se falando, "Estou sendo importa, abusada, não teme por a Deus favor." e não se importa com pessoas. E quando a pessoa vai lá, ele ainda pensa, mas eu não me importo com pessoas, eu não ligo, Eu não tô mas nem eu aí vou pra isso, fazer. Não. Antes disso, é porque assim, a parábola já está contando tempos depois. O que a gente não pode tirar da parábola é o teatro, o play da pessoa aí contar, estou sendo abusada. dramatização. A dramatização da pessoa aí contar. E ele falou, tá bom, vou fazer amanhã. E aí o cara vai dormir em paz, sabendo que tem alguém sendo abusado, que está desprotegido, que é a função dele. Aí ela vai de novo, mais uma vez. Porque essa coisa contínua vai... Se fosse um roteiro moderno, na parábola, teria gasto. É o que o Fontana às vezes faz nas histórias dele, que vai gerando e a gente assim... Porque vai gerando uma raiva, eu não acredito. Já a terceira vez, a quarta vez ele vai, a quinta vez ela vai, a sexta vez ela vai. Gente do céu! E porque Vai assim, ficando se a insustentável. gente tem essa noção dramática de ir várias vezes, quando ele faz, a gente vai falar, bom, fez, não. Sério que precisou fazer isso? Assim, é uma indignação do fundo da nossa alma. É uma dizendo, mistura de indignação com alívio, com... Cara, assim, olha, Jesus era um contador de histórias. A gente tem que entender o contexto cultural para conseguir perceber isso. Mas Jesus era um contador de histórias, assim... Quase no nível... Tô brincando. Quase Steven Jesus, Spielberg. ele não fala. Jesus era um contador de história. Fala de Jesus, Vitor. Tem uma piada interna. Uma piada interna, a gente vai ter que contar uma hora. Vai ter que contar. Vai lá. Mas é isso mesmo, assim... É uma capacidade de provocar um misto de sentimentos e de sensações num trecho tão curto, tão sucinto, com tão poucas palavras. Ele evoca uma imagem que, assim, a hora que você cai a ficha... Eu lembro uma vez que eu fui assistir uma peça chamada Incêndios. Se você não for muito adulto, não veja, nem leia o livro. Que fala... O que é muito adulto? Maduro. 40 é muito adulto? 40 anos? Tem gente um de adulto 40 que tem anos. estômago. É isso. É isso. Eu entendi. É uma peça sobre a Revolução do Líbano, guerra e perda de filho, e daí vai piorando. Tá? Eu acho que eu precisava ser jovem, eu precisava não ter filho pra ver essa tipo Só que assim, tem uma hora na peça que, se você tá ligado na peça, se você tá prestando muita atenção em tudo que tá acontecendo, tem uma hora que te dá um clique que você sabe o que vai acontecer no final. A hora que te dá esse clique que você sabe o que vai acontecer no final, é uma sensação de horror, mas que quando chega no final, bom, pelo menos chegou, então tem alívio, porque você já sabia que ia chegar. Isso aqui é parecido. Porque é quase como aquela pessoa... Você tá horrorizado. Você fala assim, não dá pra passar o pano pra um juiz desse. Depois de tanto tempo ele resolveu tomar a atitude certa. Mas ele tomou a atitude, cara, acabou. Melhor um final horroroso do que um horror sem fim. É um horror sem fim. É quase como aquelas pessoas que estão acompanhando aquele parente que você ama muito. Mas você já uma hora que você tá orando pra cura... A pessoa está de leite, sei o quê, e você percebeu que essa pessoa não vai voltar. E que a oração e a é sua outra, oração né? agora tem que ser outra. Senhor, alivia esse horror. Leva. E é uma coisa de um sentimento de culpa, assim, muito você duro. não fala alto, mas na hora... Às vezes, a gente que faz velório, aqui enterro, a gente sabe que quando a gente chegou nesse ponto e a pessoa fala... Assim, com aquele olho de tristeza profunda, mas tá melhor. Ainda mais se for da fé, se for alguém que a gente sabe que é temente a Deus, e fica assim... e é mais ou menos quase assim. Chegando é um horror. O seu exemplo é melhor, viu, Fontana? Mas como nem pouca gente talvez assistiu essa peça... Não, acho que quase ninguém. Então, aqui assim, no Brasil foi a Marieta Severo que olha, trouxe. ele sabe... É muito...
É muita cultura, É muita mano. cultura. Cara, assim, olha, é uma bela peça. Mas eu só queria trazer isso, Sim. que é o seguinte. Uma bela peça pra pessoas muito adultas. Não, o cara fala no começo. O primeiro ator que entra em cena, ele chega e fala: vocês têm certeza? Não, é uma lista de Schindler, é uma parada que você vai assim. Aí o conjunto de acontecimentos vem, você encaixa os acontecimentos e você fala: já sei como essa porcaria vai terminar, cara. Não, você. E aí sabe? Eu vou te torce falar, o já que tamo- estômago e você fica uns 15 minutos com o Não, estômago vou falar, torcido. é Band of Brothers. Quando você vai assistir que você já assistiu Band of Brothers, que é uma série, Eu não. é do Spielberg, de 2000, maravilhosa. Eu já tinha assistido há 20 anos atrás, eu fui reassistir na pandemia. Só que tem um episódio lá no final, eu não vou contar porque eu quero que vocês assistam. Essa eu quero que vocês assistam, mesmo não tendo... É de guerra, tem que gostar de guerra e nazismo. Pronto. Essas coisas Tem bacanas. que gostar de nascer. Não, Essas coisas bacanas. Não, Meu Deus, cuidado. Não, você tem É o que. monarca. Nazismo no sentido que você gosta de ver os caras sendo explodidos. E aí. Piorou. Essa parada. Só que tem uma hora que tá bem legal o roteiro. Salve, tudo, Monark. uns tiros. Alô, Renato. Vamos vai. cortar essa aí. Ninguém tá Brincadeira, defendendo, não, mas- brincadeira. O pessoal entendeu. Eu sou pecador? Sou, mas que eu gosto de ver um do mal sendo morto é legal. Assim, Exatamente. O juiz agindo, né? É o juiz. Aí ele vai criando isso. Só que você vai no final chegando e eles não entendem por causa da guerra. Parece que é só burocracia. Porque você tem os olhos de quem está guerreando naquela época que o telefone é uma coisa... Você não tem comunicação, você não tem um celular na mão. E aquele último episódio é aquele negócio que você fala assim, acaba logo. Mas também você não quer porque tá dando sentido de... É isso. É esse final da... É Breaking Bad. Isso está muito presente, cara. O dilema Isso está muito presente Breaking Bad tem bastante- nos É, dilemas Breaking da Bad, vida você real. chega nas últimas temporadas, você já sabe que vai dar ruim. Isso. Você fala, não vai, não É, tem você mais fala, como. meu Quando ele Deus, mata, é verdade. quando ele mata dando tiro na cara, você fala assim, "Ah, não tem mais volta. Porque até então você fala, ele é um professor que não tinha respaldo dos planos de saúde para curar, para tratar do seu câncer. Você vai dando justificativa, mas E vai tem uma dando hora um que você fala, desespero, né? A coisa vai perdeu. piorando, você fala, meu Agora Deus. não tem mais como eu torcer pra ele. É o dilema da... Caramba, já da- deu 30 exemplos. Mas é o dilema Mas da... algum? Não, quer? mas esse é o dilema Mas é que você Ratatouille? chega aqui. Ratatouille? Deixa aí nos comentários. Ratatouille aí que é... O dilema Deixa aí nos da comentários Hannah o Arendt seu. é esse. O dilema da Hannah Arendt é quando chega nesse ponto. O dilema de quem? Hannah Arendt. No dia que a gente fez tá. uma local sobre ela. Eu lembro. E ela chega nesse, Gente, nesse você não lembra que você ponto leu o onde, livro? Lembro dela, onde lembro você quer, você tá, vou fazer justiça, mas ao fazer justiça você é igual àquele que cometeu a loucura, ou que fez o mal. Sim, sim. Então se torna igual. Então esse é o dilema humano. É verdade. Que você fica ansioso por uma solução, mas essa solução talvez esteja te desumanizando tanto quanto aquele que foi o algoz, né? Mas E o algum que isso exemplo? tem a ver com o juiz? Não, mais um exemplo. Não tem mais nenhum cinema. cinematográfico de livro. Ele tá trazendo de volta, né, Zé? Que Gente, ó, vão ao teatro, cara. É é. muito bom. Não, mas assistam sério. Essa é a moral dessa parábola. Vão ao teatro. Quis dar uma quebrada. Patrocínio aqui no Netflix. Por algum tempo, ele se recusou. Então, essa frase aqui está dizendo esse drama que a gente acabou de falar. Mas finalmente disse a si mesmo. Isso aqui é uma expressão, né? Quando a pessoa se toca, cai a ficha. Essa é a mesma expressão de cair a ficha. Embora eu não tema a Deus, de novo, né, cara? O cara quer deixar bem claro que ele... E nem me importa. Então, assim, é lógico que ninguém está dizendo para si mesmo isso. Ele está dizendo que o que Jesus está preparando é o bom ato que eu vou fazer, ou o ato que eu vou fazer, não tem nada a ver de bom. eu não tô nem Não tá aí. vindo de uma piedade, misericórdia, de um senso de justiça. É isso que Jesus está levantando aqui. Embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, então tá trazendo de novo isso aqui. Parece que até meio estereotipado, né? Aquela voz off, embora ela pensando alto, né? Mas é isso que está trazendo aqui. Aí ele fala assim, esta viúva está me aborrecendo. Olha a justificativa dele. É a pior que Jesus pôde encontrar nessa história. Esse cara vai fazer o que ele deveria estar fazendo há muito tempo, não por misericórdia, não por um senso de humanidade, mas porque, eu não quero mais ninguém me enchendo o saco. Ele tá pensando Aborrecendo, nele, Você pegou né? a NVT, é o quê? É puro egoísmo isso aqui. Ele tá pensando Eita. nele. Ele não quer ser Eita. mais incomodado. É isso. Vou fazer
eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, ele vai fazer justiça Por causa dele. pra parar, por encher causa o dele. saco. Pra assim, eu quero um pouquinho de paz. Essa mulher me irritou. E aí, o Senhor continuou. E o Senhor continuou. Ouçam. Esse Senhor é Jesus, né? O que diz o juiz injusto? Esse Senhor é Jesus? É, Jesus. Porque tá um S maiúsculo aqui. Que interessante. E disse o Senhor, e disse Jesus, isso. E disse o Kyrios. Então, ele faz uma interrupção narrativa aqui, né? Ele está contando a história, e aí Lucas introduz. Mas é interessante. Então, Jesus diz. Mas é o normal? Desculpa aqui, me pegou essa aqui. É normal o Lucas chamar Jesus Senhor? Não é fora Não, do comum. não é uma... Não é uma coisa fora do comum. Não é uma coisa dentro da perícope aqui para tentar alguma coisa? Tá bom. Não, pode até ser, mas aí eu teria que dar uma olhadinha em material para ver quantas vezes Lucas menciona Jesus Cara, como mas Senhor. só para pontuar uma coisa Me prática pegou. nisso aí. Isso é uma das coisas de que a gente mais tem raiva. É você ter direito a determinado serviço, e você se vê maltratado por alguém que deveria estar te servindo, cuidando de você. E assim, né, no Brasil, acho que a gente tem bastante tem contato muita com esse coisa tipo de assim. dificuldade. Isso é uma dor da gente, né, do nosso povo também, mesmo hoje. E Né, pior. outro contexto, outra realidade. Mas a gente sabe, Posso dar uma em lacradinha? parte, o que trata. Não, deixa eu falar uma coisa que é Fala. pior. Que é pior. No Brasil e na época, toda a época aqui, pelo menos eu sei que no Antigo Testamento principalmente Amós, é assim. O que é pior é um serviço de Estado ou um juiz que não faz o que deveria, mas para os ricos que não precisam, aquilo funciona. Então, assim, pelo menos quando Amós está acusando os juízes, fala, vocês mudam a sentença de acordo com a riqueza da Qualquer pessoa semelhança, né, mera... E aí, não é só um Estado ineficiente aqui. É injusto mesmo. É por isso que é iníquo. É alguém que tá... Caraca, mano, pra Você quem altera precisa o peso da balança, né? impotente, você tá aí pra isso. Não, eu vou ajudar a continuar. Os ricos eu vou fazer, a justiça até mais, vou penalizar, mas você que precisa não fazer. Então não é... Assim, o brasileiro tá muito acostumado com ineficiência. Mas isso aqui é mais do que ineficiência, pelo menos que tá trazendo. Então, a minha lacradinha era meio por aí. É curioso que a ineficiência para a mulher preta é diferente da ineficiência para mim. Entendeu? É meio que essa pegada da coisa. Traduzindo, talvez, para o Dia dos Ouros. Eu estou falando lacradinha, mas assim, é muito real, cara. É muito real. É aquela coisa da mulher que foi abusada hoje, dias de hoje, Brasil, e ela fala assim, pô, mas foi fulano, ninguém vai acreditar em mim. E aí, delegacia da mulher, ela não tem coragem de ir, mas também... Ou até mesmo foi num baile funk. Eles vão me culpar. Cara, preencha O que eu fico como você pensando- imagina. Acho que todo mundo que está aqui assistindo tem a capacidade de imaginar circunstâncias Sim. em que esse tipo de coisa acontece. Por isso que eu tô falando que é lacradinha, porque nem é. Na real, Não nem é, é. não é lacradinha, não, É isso a mesmo. vida real muito comum, que eu acho que qualquer pessoa... E eu é fico capaz de- pensando, cara, numa coisa também, né? O constrangimento de quem às vezes quer ter aquele direito e tá pedindo. Então, talvez ainda por cima essa mulher, né, ela estivesse constrangida por falar, esse cara deve estar incomodado com a minha persistência. Esse sentimento muitas vezes a gente tem também, com né? certeza. Você desculpa aí de eu estar te incomodando, mas você teria o direito, você não precisava estar incomodando, você já deveria ter recebido aquilo que é teu direito, aquilo que, né, que te deve. Então, assim, Eu acompanhei a uma gente- mãe que... mal ou bem a gente sabe o que Eu acompanhei uma mãe que teve a filha abusada e olha que coisa. Todo o processo foi na delegacia da mulher e todas as coisas foram andando, justo porque ela estava bem assistida e a gente podia trazer o que era necessário para que o processo andasse. Chegou ao final, esse abusador foi preso. E aí, na delegacia da mulher, tinha outras queixas desse homem. Aí essa mãe pegou o telefone, porque estava no processo, e resolveu ligar para essas outras moças, que 10 anos depois, 12 anos depois, aquele que abusou, para dizer que ele está preso. Qual é a indignação dessas outras de dizer assim, mas por que no teu caso aconteceu
E a gente fez a queixa também, e não aconteceu nada. Não aconteceu. É essa indignação aqui. Exatamente essa. Da mulher aqui. De lidar com um sistema que não responde do mesmo jeito para todo mundo. E aí eu acho que esse final a gente tentar entender aqui a aplicação. Porque Jesus ele já contou que ele está falando essa parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar na sua oração, na sua persistência. E aí ele vai falar assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite? Uma pergunta. Faz mais uma. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Me interpreta um pouco isso, porque assim, a gente, assim, a minha tendência, agora eu vou falar uma heresia aqui, mas eu vou pedir desculpa já antes. A minha tendência parece assim: pô, Jesus, você escolheu um personagem muito ruim. Pô, faz um outro, assim, sei lá, sabe? Tem histórias, eu conheço história, melhor, né? aquela pessoa sobre, porque assim, é uma história sobre persistência. Se o foco era persistir, então vai lá para a pessoa que vai no portão, esperar de noite, até o dia que, quando estava velho, chegou e nunca vai faltar para aquele que insiste, um dia vai... Quem persiste sempre alcança, né? Uhum. Não tem a música lá? Sim, sim. Renato Russo. Então, assim... Mas aí agora aqui é uma outra história que você pega uma parada e você vê a justiça sendo feita, mas da pior forma possível. E é lógico que é uma... Talvez eu tenha esse sentimento, Fontana, por eu não entender direito os paralelismos de contraste. Como é que... Por que eu tenho... Você entende o meu sentimento? Às vezes a gente, com a cabeça mandada, fala: por que Jesus está comparando com um juiz desse tipo, Deus? Assim como o cara, o administrador também, que era ladrão, né? E tem a parábola dele, e Jesus fala: se ele que faz... É muito parecido esse paralelo com alguém que está fazendo o bom de pior forma possível com Deus que faz muito bem. No caso do administrador corrupto, ele ainda está comparando a gente com aquele administrador. Os filhos... Mas nesse é Deus. Ou pelo menos ele está falando sobre esse juiz. Eu tenho uma dúvida também, pro Fontana tirar, ou pro Marcos, ou pro Simval, ou pro Zé. Que é isso aqui, ó, me incomoda. Eu sou sempre a pessoa que me incomodo muito com isso, né? Com esse tipo de coisa, que é: eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Fico pensando na pessoa que vai estar lendo com a gente esse texto no domingo e falando: que isso? Rápido? Eu estou há anos pedindo, insistindo, sofrendo, já desisti de pedir, de tanto que pedi. Como é que eu lido com isso aqui no texto? Eu acho que essa é uma questão que vai surgir. É um elefante na sala que você trouxe. Vai surgir para os nossos ouvintes. O Zé meio que respondeu isso faz um tempinho já, no podcast mesmo. Mas eu não achei boa a resposta dele, não. Traz você. Eu ainda tô meio... Mas assim, ó. A questão é mais ou menos o seguinte. Esses que estão ouvindo a parábola, em especial mestres da lei e fariseus, eles estão incomodando o juiz, dizendo: o Messias não vem? O Messias não vem? O Messias não vem? Quando que vai vir? Dá um sinal. É você, Jesus? Mostra os sinais. A gente está fazendo. O Messias não vem? O reino não vem? O reino não vem? O reino não vem. O Messias o reino não vai chegar. Cadê os sinais? Quais são? É você mesmo? Tem uma diferença entre o fariseu e mestre da lei e a viúva aqui. A viúva estava pedindo o que era dela de direito. Embora o fariseu, o mestre da lei, também se visse oprimido pelo Império Romano, Jesus está apontando assim: olha, no meio dos seus, você não sabe o que é opressão. Vitor, desculpa, cara, você não sabe o que é sofrer. Você está aí choramingando, Vitor, na boa. Olha onde você nasceu, olha quem você é. Você está pedindo de volta o que é seu? É sério isso? De verdade? Deixa eu
deixa eu trazer um exemplo aqui de alguém que pode, de repente, pedir o que é direito dela. E aí ele traz essa história. Quando você se comporta pedindo o teu direito de vir logo o reino, de vir logo o Messias, como se isso fosse seu direito, diante de Deus, você está dizendo que Deus é pior do que esse juiz aqui. Essa é a imagem que você tem de Deus. Meio que pedir a volta de Deus, do reino, só para tentar trazer aqui para o nosso... O que você está falando é assim, se você está pedindo a volta do Messias, ou Jesus voltar logo, vamos já pensar na segunda vida. Vem pensando para nós. Aqui. Pensando. Mas como se fosse colocando Deus contra a parede, como se você fosse mais... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, isso é injustiça. E você está assim, cadê você, Deus? É aquele jeito, não é um jeito de obedecer a palavra dizendo, Senhor, volta logo. É aquilo que eu estava falando. Mas é um pedir meio que arrogante, né? É um pedir assim. um pouco arrogante, um pouco umbigocêntrico, talvez. É um pedir naquele sentido daquilo que eu falei uma vez com você num dos nossos cultos. O problema não é perguntar por quê para Deus. É perguntar por que comigo? Por que só eu? Isso. Por que essa injustiça contra mim apenas? Esse é o problema. O problema não é perguntar o porquê das coisas. Essa viúva tinha todo o direito de perguntar o porquê das coisas. E certamente tem gente que pode perguntar o porquê das coisas muito mais do que eu posso. E a questão é, se eu percebo Deus como um Deus que atrasa os seus juízos, tendo os privilégios e as bênçãos que eu tenho, a minha percepção de Deus é de um Deus que é pior do que esse juiz iníquo. E aí o que Jesus está dizendo é, continua orando. Continua suplicando. E Lucas, ele tem uma coisa interessante a respeito da súplica, que é, em outro momento, quem de vocês daria pedra para o filho se pedisse pão, escorpião? Se vocês que são maus, o filho pede a coisa e você dá, e Deus, sendo bom, quando você pedir, não dará a vocês o Espírito Santo? E aí, quando ele fala Espírito Santo, você fala assim, não, peraí, eu não quero Espírito Santo, eu quero o que eu pedi. Quando você se flagra falando eu não quero Espírito Santo, eu quero o que eu pedi, você fala, oi? Você fala, oi? Ele está te dando muito mais. E nesse caso aqui, literalmente vai dar depressa. Porque diante deles está o reino. Diante desses fariseus e mestres da lei, o reino está diante deles encarnado. Então, é isso? Pode ficar tranquilo, rapidinho chega. E mais do que isso, quando ele fala assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sim, da viúva. Da viúva. A viúva não fez juízo de valor nem sobre o juiz iníquo. A viúva acreditou até o fim que um juiz iníquo poderia lhe fazer justiça. Que dirá o que a gente tem que ter de esperança num Deus que é bom. A Sirofenícia me chama a atenção, né? As migalhas que caírem da mesa, né? Isso pode... não achei né? fé como a sua em Israel. Né? Não, e a Sirofenícia é Mateus. E Esse o outro o outro estrangeiro, né, estrangeiro de Mateus também. e o outro estrangeiro de Lucas aqui. E o outro estrangeiro de Mateus, que também é a mesma coisa, ali está cumprindo o mesmo papel, é o soldado, é o oficial. Não sei se é um soldado, mas é um oficial que está assim, não, você só mandando ele vai ser curado. Caramba, também nunca vi essa fé aí. Você nem precisa ir lá. Então assim, são esses lampejos dos estrangeiros sendo colocados com coisa que era esperado de Israel e não está tendo. É quase assim, era esperado de um juiz de Israel e não está tendo. E aqui, quando você vai em Lucas, eu acho interessante o que o Fontana trouxe, porque Lucas é o evangelho do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo está... O tempo todo, todas as histórias, em todas as parábolas, tem assim... O Espírito Santo... Porque essa já é a experiência, já né, porque, de Lucas, né? Ele está vivendo vivendo o primeiro isso, né? tombo é Lucas, o segundo é Atos. Estão sendo escritos juntos. Ele está experimentando isso. Então, assim, dizendo assim, e logo virá,
tentando responder um pouco a sua dúvida, ou a dúvida de todos nós e de quem vai ouvir, pressa virá é o Espírito Santo, é o presente maior. E aí, mano, sabe como é que isso se... Porque, só mais uma coisa, quando Jesus está falando em João agora, falando da perseguição, falando, eu sou um com o Pai, vocês vão continuar sendo perseguidos, mas eu vou dar o Espírito Santo. Parece que assim, em oposição à má notícia de vocês vão continuar sendo perseguidos, está sempre o Espírito Santo. É o Consolador, ele tem outras características dizendo, cara, é suficiente a resposta do juiz verdadeiro Deus, que apesar... Eu nunca falei que não vai ter perseguição. Ou nunca falei que não vai ter gente te oprimindo. Ou algum abusador. Mas eu te garanto que o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai ser derramado depressa toda vez que você pedir. Corroborando com isso que você está dizendo, o Simval trouxe um negócio interessante. O Simval lembrou da passagem famosa que diz respeito a dar pão ou pedra, o pai que dá pão, o pai que dá pedra. Geralmente as pessoas conhecem pelo Sermão do Monte. Foi o Zé, mas pelo jeito ele nem está aqui no podcast. Geralmente a gente conhece isso por Mateus, pelo Sermão do Monte, que foi o que Simval mencionou. Só que Mateus narra essa passagem com Jesus dizendo, porventura não dará coisas boas àqueles que pedem. Quando Lucas conta essa parábola lá no capítulo 11, ele fala, porventura não dará o Espírito Santo. Né? Então, que coisa, ó. Nunca tinha visto esse paralelo, legal. Então, assim, para Lucas... A coisa boa, melhor que pode ser dada é o Espírito de Deus. O reino. Tem uma coisa aqui meio agostiniana, que talvez seja o meu olhar agostiniano para o texto, e o texto não seja. Depois que você fez aquela exposição de Agostinho, ficou meio Agostinho assim. Carrara. Nossa, mãe. Ele tá querendo estragar esse final. Ele tá cansado. Está no finalzinho. Estamos chegando ao final, gente. O melhor exaustivo, de uma né? parábola como essa é a própria oração. É o momento em que você pode desfrutar da presença de Deus. É de você estar com Ele, de você ter em Deus transcendental, totalmente outro, totalmente distinto, fora dessa realidade, ter nesse Rei do Universo um amigo que senta do teu lado. Essa é a possibilidade miraculosa da oração. Não, isso é uma coisa importante que a gente não repara porque a gente não vive essa transição entre antigo e nova aliança, mas derramar o Espírito Santo é entregar um lugar extremamente difícil de chegar, com datas limitadas no ano, que muitas que estão ouvindo é uma peregrinação. É você estar diante do juiz uma vez por ano, no pátio, fazendo a sua petição de justiça. E quando... A gente não tem isso porque a gente é pós-Espírito Santo, a gente está acostumado a orar da onde quiser. A gente banalizou o Emanuel. A gente banalizou o Emanuel, o Espírito Santo. E quando ele fala, não, a gente ainda está vivendo isso, mas vai ser respondido. Toda vez que você tiver um pedido igual a essa viúva, você vai ter o Espírito Santo e você vai estar no lugar mais especial que você deseja todo ano e que uma mulher às vezes não pode ir, que às vezes alguém não tem condição, mas isso vai ser acessível a todos. Então, isso é uma vez que eu vi, derramar o Espírito Santo é um lugar, não necessariamente só, além de ser uma pessoa, uma coisa, é um lugar especial que você nunca teve privilégio, raramente você tinha, agora você tem um acesso ao juiz. Ele muda, né? Uma coisa que eu pensei também é essa conexão do temporal com a eternidade, assim. A oração, ela faz essa conexão através do Espírito Santo com algo que vai além do que a gente consegue ver, né? A maneira como Deus enxerga o tempo, a maneira como as coisas acontecem aqui nesse mundo. Então a persistência na oração é a gente também reconhecer, se conectar com Deus naquilo que Ele faz, na maneira como Ele enxerga as coisas. E muitas vezes quando a gente faz isso, as nossas questões, os nossos problemas, que eram muitos, que eram gigantes, eles se tornam pequenos, eles se tornam já satisfeitos só pela própria relação com Deus, só pelo próprio confiar em Deus, só pela ação do Espírito Santo na nossa vida, né? O texto de Mateus que termina, né, que é o paralelo desse, termina: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Então, eu acho que esse esse lugar, né, como você está falando, né, é um lugar, é derramado, então é esse já e ainda não, né? Você está pedindo.
Só é uma questão de tempo, vai ter. Tá aí. Já tá junto, você já tem essa experiência que começa nesse lugar de oração. Mas isso aí, contudo, quando o Filho do Homem, a gente sabe que Jesus está falando dele mesmo, mas por outro lado ele está fazendo uma referência a Daniel, que todo mundo sabia que é o Messias, e ele fala dele mesmo, encontrará fé na terra. É quase como assim, ó, fariseus, vocês estão orando, mas eu já estou aqui e vocês não estão entendendo esse privilégio, esse lugar especial, esse privilégio. É isso aí, gente. A gente poderia ainda gastar bastante tempo aqui nessa parábola, ela é muito preciosa, mas eu acho que, eu pelo menos sinto que a gente chegou já num dos pontos principais aqui de Jesus, sobre a oração, da persistência, desse privilégio que é o Espírito Santo, de poder orar, como já uma resposta antecipada e como é importante persistir em oração. Se você gostou, tá ouvindo a gente no Spotify, não deixa de dar 5 estrelinhas ali, porque assim o Spotify distribui mais esse tipo de conteúdo. Se você tá no YouTube, curte, assina o canal, porque no nosso canal tem muitas outras coisas. Tem escola bíblica, tem as pregações e muito mais, tá bom? A gente se vê na próxima Cozinha da Mensagem. Tchau!